Salve, salve galera! Eu sou o Luan Matheus, sou UX Designer e esse é o Papo de UX. Você sabe quais são as etapas fundamentais de uma pesquisa em UX e como estruturar processos que realmente geram insights valiosos para o design de produtos? É exatamente sobre isso que vamos conversar hoje aqui neste episódio. Para enriquecer ainda mais essa troca, convidei um profissional que atua como Product Designer na Avenue Code, como uma abordagem prática e estratégia sobre processos de pesquisa e design centrado no usuário. Salve, salve, Renan Teixeira. Opa, e aí pessoal, como é que vocês estão? Tudo certo? Beleza? Prazer estar aqui hoje trocando ideia com vocês, trocando ideia aqui com o Luan, batendo esse papo incrível e vamos que vamos, bora! Pô, cara, obrigado mais uma vez, né? Eu sempre agradeço todas as pessoas que passam por aqui, principalmente por aceitarem trocar essa ideia logo cedo, de manhãzinha e em uma sexta-feira que estamos gravando aqui. Então, cara, obrigado mesmo de coração de ter topado. E recentemente, não sei pra quem tá acompanhando aí o Renan nas redes sociais, ele migrou o Instagram dele, né, nesse ano de 2025, mas eternamente a gente vai chamar ele de Bambu, né? Porque uma vez a gente conheceu ele como Bambu, ficou Bambu e agora mudou pra Fluxo, mas a gente sempre vai chamar de Bambu, é Eterno Bambu. Pô, brigadão, cara, valeu mesmo. E deixar os recadinhos aí pra galera, lembre de você deixar aí o seu like, ativar as notificações, clica aí no gostei porque ajuda a impulsionar cada vez mais os episódios que a gente cria por aqui, todos os nossos conteúdos. Se você também quiser colaborar de forma monetária, tem o nosso e-mail, que é a nossa chave Pix, que é o pix@papodeux.com.br. Você pode contribuir de qualquer valor, que eu já serei muito grato por isso. E também tem o e-book nosso das 10 heurísticas de Nielsen, que também está na descrição deste episódio. E um outro e-book que é das minhas amigas, das amigas do Renan também, que é os 300 termos de UX, da Paula e da Carol, que você também pode clicar no link que está na descrição deste episódio. E Renan, ou Bambu pros mais íntimos, né? Ou Fluxo, agora a gente chama ele de Fluxo, né? Ou Fluxo, tal, né? Tipo, a Paula e a Carol que tem essa mania, né? A Paola e a Carol que tem essa mania de chamar as pessoas pelo nome que a gente tem dos conteúdos. Ela me chama de Papo, ela chama o David de Tiff, aí chama você de Bambu e agora vai te chamar de Fluxo. Mas aí, Renan, fala um pouquinho pra gente como você iniciou a sua carreira dentro do UX, dentro do design, como é que foi isso? Pra quem não sabe também, o Renan é mineiro, né? Pô, gosta de um pãozinho de queijo, só acho que ouve essa piada direto, né? Deve estar até cansado de tanto ouvir isso, mas a gente não pode deixar de passar de comentar essas coisas por aqui. Exatamente, o sotaque denuncia bastante, né? Na hora que a gente começa a falar, o povo pergunta, fala assim, você é mineiro? Eu falo assim, como é que você sabe? Até o ai já denuncia, né? Bom, então, eu comecei na área de design de produto, já estou aí atuando tem uns 8 anos, né? Eu comecei em 2017, de forma efetiva. Eu sou formado em ciência da computação, tive o meu primeiro contato com design durante a faculdade, entrei na faculdade com um conceito muito fechado de que eu queria trabalhar com jogos e fazer programação de jogos. Porque desde criança eu sempre gostei muito de jogos eletrônicos, né? Sou muito viciado em Final Fantasy, Pokémon. E aí eu via aqueles jogos e pensava assim, nó, bicho, como que deve ser programar um jogo desse? Deve ser muito massa, deve ser incrível. E aí eu cheguei na faculdade com essa mentalidade de que eu queria programar esse jogo. Só que, na verdade, eu queria consumir esse jogo, mas também trabalhar numa parte mais criativa desse jogo. Então, criando ali a história, criando ali um pouco mais os personagens. Isso eu fui descobrindo ao longo do curso, na hora que eu fui fazer um negócio, que quem é da área de tecnologia deve conhecer essa bendita dessa coisa, chama Árvore B Estrela. Na hora que eu fui fazer esse negócio, eu precisei até fazer uma sessão de terapia nesse dia, porque o negócio é muito difícil, cara, é muito puxado, muito pesado. E aí eu cheguei na metade do curso e pensei assim, não, velho, não é possível que eu quero fazer isso pro resto da minha vida, eu tenho que replanejar a rota. E aí, pra não acabar perdendo ali a metade do meu curso, né, eu já tinha feito 2 anos, eu conversei com meus pais e eles falaram comigo assim, não, tenta mais um período aí do curso, se você não encontrar nada, você tenta fazer um curso diferente, que no início eu estava pensando em fazer ou ciência da computação, ou jornalismo e arquitetura, tipo, tudo a ver, né? Cada uma das opções, né? Uma com a outra. E aí, no 5º período do curso, eu fiz uma disciplina que chama Interação Humano-Computador, na IHC para os íntimos, que é uma disciplina ali que foi introdutória para mim na área de experiência do usuário e diagramação de interfaces. E eu fiquei fascinado com aquilo. Eu lembro de ter falado com o meu professor, falei assim, cara, é sério que tem gente que ganha dinheiro fazendo esse tipo de serviço? Eu não imaginava que existia espaço para trabalhar com isso na área de tecnologia. E foi muito legal criar personas, desenvolver interfaces, para dispositivo mobile, fazer wireframes, tudo aquilo ali foi muito interessante. E desde então eu comecei a atuar na área. Atuei como designer UX UI
numa empresa júnior que existe lá na faculdade que eu fiz, né? Eu sou formado na Universidade Federal de Lavras e eu trabalhei por 2 anos na empresa júnior, fiz parte do movimento Empresa Júnior, fiz parte da Comp Júnior e lá eu tive oportunidade de aplicar todo o conhecimento que eu tinha, que eu adquiri ali na faculdade sobre experiência do usuário e diagramação de interface. O meu TCC ele foi voltado para a área e fiz uma iniciação científica também voltada para a experiência do usuário. Eu ajudei a criar, né, extensão do Google Chrome voltada para pessoas com dislexia. Foi muito legal entender que existe também tecnologia assistiva. E desde então eu comecei a trabalhar na área e não parei mais. Passei aí por diversos setores aí ao longo da minha carreira. Trabalhei com o setor automobilístico, com o setor de siderurgia, prestando serviço para entidade pública. Fiz uma pós-graduação nesse meio tempo na PUC, daqui de Belo Horizonte, onde eu aprendi e consegui ter uma base mais sólida do conhecimento que eu tinha. Ao longo da minha carreira também fui fazendo outros cursos de pessoas que a gente conhece hoje, né? Por exemplo, fiz curso do TIFF, fiz cursos aí do Daniel Furtado, me ajudaram bastante aí a ter o conhecimento que eu tenho hoje. E eu comecei a produzir conteúdo em 2023 para o Instagram. Trabalhei, assim, 80%, 90% da minha carreira foi voltada para consultoria. Eu queria ter a oportunidade de mostrar um pouco mais do que eu sei além do meu portfólio, porque quando a gente trabalha com consultoria, tem muito aquela questão de contrato com sigilo, né? E eu não poderia mostrar tudo que eu fiz. E aí, em 2023, eu criei a UX Bambu, né, que foi com essa proposta de ser um complemento do meu portfólio. Só que o negócio foi escalando, fui conhecendo muita gente aí, conheci você, conheci o Tiff pessoalmente, conheci as meninas, e aí eu fui abrindo os horizontes, expandindo aí as possibilidades, e eu cheguei no momento da produção de conteúdo que eu pensei, se eu quero escalar isso, eu preciso atuar de uma forma mais profissional, porque tudo que eu fazia antes era muito amador, só que a gente tem que começar por algum lugar, né? Então, trabalhei com essa identidade de Bambu aí por 2 anos, e agora estou voltando com essa nova abordagem, que eu acho que vai contribuir mais para alavancar para os objetivos profissionais que eu tenho no médio e longo prazo. E é isso, estamos aí criando uma comunidade, uma rede de troca de conhecimento muito massa e estou muito empolgado para saber como que vai ser o futuro, tanto do lado aí da Fluxo, né, que é a repaginação do UX Bambu, a nova era, né? Achei até engraçado, tava comentando isso com o Marquinhos, que essa troca de era, eu tava me sentindo igual aqueles artistas, assim, que vai trocar de era, assim, vai lançar um álbum novo, começa a lançar teaser, não sei o quê. Eu falei assim, nossa, velho, que coisa incrível. Eu tô me sentindo a Katy Perry quando saiu do Teenage Dream pra Prism. Mas eu tô muito empolgado com essa nova era aí e vamos que vamos. Pô, legal, cara. E pra quem não sabe, por que antes você usava ali a questão do UX Bambu? Da onde surgiu esse apelido seu, assim? Porque talvez as pessoas não te conheçam pessoalmente, né? Mas é porque o Renan, ele é bem alto, galera. A galera fala que eu sou alto, mas ele também é altão, viu? Ele não é baixinho, não. Exatamente. Tenho míseros 1,93 m de altura. Esse foi um apelido que me surgiu aqui na faculdade. E quando eu criei o Instagram pela primeira vez, eu pensei em trazer um nome que eu pudesse trazer a minha essência nele. Então, como eu ia falar sobre UX design, sobre design thinking, tecnologia, eu queria falar de uma forma que fosse mais leve, associando com o conteúdo do dia a dia para facilitar a absorção e assimilação desse conteúdo por parte dos seguidores. E eu queria trazer do jeito que eu normalmente faço, né, do meu jeito. Um nome que eu pensei que faria sentido com a minha essência seria com esse apelido que quebraria ali um pouco da seriedade, né, porque eu gosto de ser essa pessoa mais extrovertida, sou muito comunicativo, então eu queria transparecer isso um pouco mais. Mas com o tempo isso aí foi se ressignificando e a gente chegou na identidade que a gente tem hoje. Então, é isso. Pô, muito bacana, cara. De qualquer forma, eu acho que... Espero que você mantenha, assim, essa coisa extrovertida, as piadas. Eu acho que tudo isso aí é uma característica sua que faz a diferença, assim, na hora de produzir conteúdo, que é um toque seu, né? Porque conteúdo hoje em dia, na internet, tá a rodo, né? Mas aí uma forma autêntica de se fazer, como você tem proposto a fazer, eu acho que isso é muito bacana e muito legal. Eu acho super divertido, assim, a forma que você traz, assim, os conteúdos, os vídeos, assim, isso é bem legal. Puxando um pouco agora pro nosso tema ali, falando sobre a questão de pesquisa, na sua visão, Rê, como que você consegue identificar ali de forma clara os problemas que se tem ali que você vai fazer a pesquisa, né? Porque é muito comum
e fácil, né, de se perder quando a gente está trabalhando no dia a dia e a gente quer fazer um discover, quer fazer uma pesquisa ali para identificar alguma coisa. E sempre vem à tona, pô, mas a gente tem esse problema, tem esse outro e tal. Como que você faz para ter clareza de qual é o problema principal que a gente vai atacar para descobrir naquela pesquisa ali? E porque também envolve muitas pessoas, né? Quando a gente tá trabalhando no dia a dia ali, tem stakeholder a dar com pau ali, então você vira pra um lado, tem uma pessoa que tá participando, vira pro outro, tem outra, e que o trabalho é colaborativo, então é natural que seja assim. E isso demanda essa questão de você, cara, a gente precisa definir de forma clara o que a gente vai pesquisar aqui, porque senão a pesquisa vai dar tiro pra todo lado e a gente não consegue estruturar e fazer um bom descobrimento aqui do que a gente precisa, né? Exatamente. Tem muita gente que está envolvida, a gente precisa atender muita gente, né? E isso vai muito de encontro com o que se espera do nosso cargo como designer de produto e UX designer, né? Que é justamente ter essa visão holística sobre esse contexto. Então, é importante a gente se aprofundar em cada uma dessas nuances que essas pessoas que estão inseridas nesse contexto conseguem oferecer para a gente, para que a gente consiga se munir do máximo de informação possível, né? Que a gente está numa etapa que é justamente para isso. A gente precisa entender esse problema, precisa imergir ali nesses detalhes, nessas nuances, nessas características que as pessoas têm e como elas enxergam esse problema. Então, para mim, né, que eu acho que para a gente conseguir definir claramente o problema, a gente precisa ter um bom repasse com essas pessoas, a gente precisa ter um entendimento bem claro desse contexto, aprofundar principalmente nas motivações, dores que essas pessoas têm. Eu acho que a forma que a gente conduz a conversa diz muito sobre o resultado que a gente vai ter. Se a gente fizer algo muito fechado demais, a gente ficar muito preso naquele roteiro, acaba que a gente pode ter um resultado um pouco enviesado. E quando a gente está falando sobre explorar um problema, a gente tem que estar aberto também, realmente conversar mais sobre o que as pessoas trazem para a gente. Então, por exemplo, se a pessoa traz um problema ali, ela fala pra gente assim, não, o problema atual, ele me gera uma dificuldade para executar a tarefa XPTO. Mas por que isso acontece? Você tem dificuldade de utilizar a ferramenta? Você acha que a ferramenta não te atende de alguma forma? Ela não foi bem desenvolvida? E aí, perguntando esses porquês de cada uma desses pontos que a pessoa trouxer, né? É ter essas conversas boas, conversar com as pessoas certas, né, na verdade, conhecer elas e apontar o que elas precisam de verdade, né, para que elas, na verdade, elas apontarem o que elas precisam através dessas motivações. E para a gente não ter um contexto muito enviesado, né, a gente ter um entendimento muito enviesado sobre esse contexto, é importante a gente também observar essas pessoas inseridas nesse contexto, né? Entender como que elas lidam com ele, importante a gente ouvir elas, né? Mas é importante também a gente observar, porque quando nós estamos nessa etapa inicial, em teoria a gente não está enviesado também com o contexto, né? Então a gente, tendo essa visão de fora, a gente consegue fazer uma boa observação e observar detalhes que as pessoas que estão inseridas no contexto não conseguem passar para a gente. Esse é o famoso shadowing, né? A gente está ali acompanhando o dia a dia da pessoa e tomando nota desses detalhes que fazem a diferença na hora que a gente vai criar a solução. Então, acho que é isso, cara. A gente conseguir ter essa visão do todo na parte de entendimento, conversar com as pessoas certas e ter a oportunidade de ir além do que as pessoas trazem para a gente. Bacana. E você tem alguma ferramenta que isso ajuda, assim, na hora de ter essas conversas ali com esses stakeholders? E eu ia te fazer essa pergunta e também eu pensei aqui, que você trouxe o ponto assim, a gente chega de fora, não tá tão enviesado dentro do contexto ali para ter, para conseguir identificar de fato qual é o problema que a gente vai investigar. Só que ao mesmo tempo também tem aquela situação de muitos PDs, né, muitas pessoas que atuam com o design ali, com a parte de UX, elas estão num contexto de produto, diferente às vezes de uma consultoria, né, que atende N clientes, e ela também pode ser que ela fique também um pouco enviesada, né, então aí por isso que eu também queria te perguntar se existe uma ferramenta, ou se você usa algum tipo de ferramenta no dia a dia, pra conseguir quebrar um pouco isso, né, pra quando tá de fora eu acho que é mais tranquilo, igual você falou, não vem enviesado com o contexto ali do dia a dia das pessoas, e às vezes as pessoas já têm certeza de qual o problema vai identificar, e aí você chega de fora com outro olhar e fala, peraí, talvez não seja esse o problema, seja esse outro aqui, pra gente investigar primeiro. É só que quando tá no dia a dia ali, né, igual eu falei, num produto, acaba que pode ser que você tenha esse mesmo viés ali que essas outras pessoas, porque tá imerso e acaba não conseguindo olhar pra isso. E talvez alguma ferramenta, um framework possa conseguir quebrar um pouco isso pra identificar de fato qual é o problema que a gente deveria estar investigando ali naquele momento. Exato. Faz muito sentido isso. Eu acho que, assim, questão de ferramenta, para mim, eu acho que as que mais funcionam
seria no caso o shadowing, né? A gente tá ali observando, para conseguir capturar esses detalhes que as pessoas não trazem pra gente durante a conversa. E eu acho que isso também diz muito da forma que a gente conduz essa conversa, como eu tinha falado, né? A gente tem a possibilidade de conduzir a entrevista a partir de um roteiro, mas eu acho que isso diz mais sobre a gente não ficar muito apegado nesse roteiro por causa dessas possibilidades que podem surgir. Porque ao longo dessa conversa, a gente pode descobrir várias coisas, né? A gente pode descobrir, talvez o problema não seja realmente um problema para a pessoa. A gente pode descobrir que talvez exista hoje alguma coisa que ela já utilize e que seja um analgésico para a dor que ela tem ali naquele contexto, né? Que acontece isso muito, né? Apesar da gente, principalmente na área de consultoria, a gente já chega com aquela visão de, tipo assim, vou criar uma ferramenta nova aqui para você, descartar a que você usa hoje. Essa ferramenta nova vai ser mais intuitiva, vai ser mais prática, vai ser mais fácil de utilizar. Só que daquilo da pessoa já está acostumada, né, a utilizar a ferramenta, é natural do ser humano ser averso à mudança, né? Então, a gente tem a tendência de aderir a uma coisa, mesmo que ela não funcione bem. Então, eu acho que nessa etapa de conversa e da forma que a gente conduz essa conversa, a gente consegue entender, de fato, como que a gente consegue atuar e se tem espaço para a gente atuar, né? Para mim, diz muito mais sobre a forma que a gente conduz essas entrevistas, essas conversas, essas trocas iniciais aí, do que ficar fixado num framework, né? Porque também a gente, trabalhando com design, a gente tem que estar acostumado com a volatilidade, né, do contexto que a gente trabalha, né? Nem tudo que a gente conhece de ferramenta é aplicado. A gente muitas vezes tem que tirar um coelho da cartola ali durante esse momento de descoberta. Então, para mim, diz muito mais sobre a conversa, a forma que a gente conduz e as informações que a gente coleta ao longo dessas conversas. Pô, muito bom, cara. Isso que você comentou é essencial, né, Renan? Sobre essa questão do shadowing, observar de fato. E quando a gente tá mergulhado ali, né, nesse contexto que eu falei, que é diferente de uma consultoria, é legal e interessante a gente puxar outras pessoas que não estão nesse contexto por questão do viés, igual você comentou, né? Nem sempre é a gente que pode conduzir a pesquisa, mas trazer às vezes outras pessoas parceiras do trabalho que a gente está fazendo ali, que pode ajudar a ter um olhar mais clínico e não enviesado para o contexto que a gente está do dia a dia. Pode ser da mesma empresa, inclusive, né? Do trabalho ali, que é de uma área diferente. Poxa, a gente está pensando em fazer essa pesquisa para mergulhar e ter mais clareza desse problema aqui. O que você acha, né? E um colega de trabalho mesmo, pode ser até outra pessoa designer, e aí ela já vai falar, pô, mas já fez tal coisa, aí nisso você já te dá um alerta, assim, né, te dá um start, um insight, que você pode ir por um outro caminho que consiga ter mais clareza do que você vai investigar ali também. Exato, e eu acho que isso também, além dessa conversa da gente ter ideia do contexto, a gente consegue se planejar até como que a gente vai atuar nessa iniciativa, nesse projeto, né? Quando a gente consegue analisar esse problema e como que as pessoas desejam que ele gostaria que fosse estruturado, a gente consegue mapear as nossas oportunidades de atuação, né? Então, por exemplo, se já existe alguma coisa ali hoje que sana esse problema, a gente precisa evoluir essa solução, se a gente entender que essa solução não atende, né? Como que a gente pode conduzir isso? Até voltando naquele assunto que você comentou ali, né? Sobre ferramenta. Às vezes a gente pode fazer uma jornada ESIS, a gente definir ali uma visão do produto. No caso ali, né? Se a gente for idear uma solução do zero, o que a gente pode fazer? A gente pode fazer aquele problem framing, né? Que a gente avalia as variáveis que existem ali, coloca todo mundo no mesmo patamar sobre limitações, sobre riscos, sobre o que acontece se a gente não fizer nada, né? Define aquela frase sobre o problema. A gente consegue também ter noção se o escopo é aberto, se o escopo é fechado, se a gente tem oportunidade de sugerir melhorias, né? Se a gente tem oportunidade de criar novas funcionalidades através do discovery. Então, é isso, cara. Se a gente conduzir uma fase de entendimento bem feita, a gente consegue estruturar melhor os próximos passos, além de ter esse contexto mais bem entendido sobre o problema. Pô, perfeito, cara. E aí, como é que você faz no dia a dia para formular as hipóteses, assim, dessa pesquisa, sabe? De forma que ela consiga ser bem eficaz, sabe? Porque aí a gente identifica, né, qual é o problema de fato que a gente vai investigar ali, e a gente começa, depois disso, a formular as hipóteses ali e tudo. Como que você faz, assim, no teu dia a dia ali, trabalhando e tudo mais? Bom, considerando que a gente fez uma etapa ali de entendimento bem feita, né? Eu acho que o principal ponto quando a gente fala sobre criar hipótese de pesquisa é entender a oportunidade que a gente tem de trabalho. Então, uma vez que a gente tem um conhecimento ali sobre a jornada do usuário, é importante a gente entender e identificar quais são os furos que existem ali naquela jornada e quais são as dores que existem nela, né? Porque é a partir disso que a gente vai conseguir propor melhorias e propor uma experiência melhor para o usuário, né? Então, a partir disso, a gente conseguir sugerir soluções, né? Avaliar ali o quão aplicáveis elas são, se faz sentido para os usuários
em questão, né? Validar com eles se essas soluções que a gente está propondo são de fato disruptivas e estão gerando valor para eles. E eu gosto muito, cara, de organizar essas ideias, essas oportunidades num template de matriz CSD, porque ali na matriz CSD a gente consegue ali, né, dividir o que a gente sabe sobre o problema, o que a gente acha que sabe, que talvez a gente precisa ter uma conversa ali com o usuário para validar, oportunidades que a gente precisa realmente explorar mais, né, que se encaixa ali nas dúvidas, na parte final da matriz. E isso aí também serve até como ponto de partida para a evolução contínua do produto. Uma vez que a gente resolveu o nosso problema inicial, o nosso foco ali, a gente pode explorar um pouco mais dessas outras hipóteses de pesquisa ali que foram mapeadas ali na parte de dúvidas, né? Eu acho que na matriz CSD, pelo menos para mim, essas hipóteses elas se encaixam principalmente nessa coluna ali das dúvidas, mas flertando ali um pouco com as outras duas, de certeza e suposições, né? Porque tudo está inserido tá tudo ali no mesmo ecossistema. E eu acho que para a gente entender, né? A gente tem uma vez que a gente lançou ali um MVP, depois que a gente trabalhou na dor principal, a gente entender qual dessas hipóteses de pesquisa vai ser mais eficaz de trabalhar, a gente utilizar ali alguma métrica para fazer essa priorização dessas hipóteses e coletar feedback depois que esse MVP for lançado. A gente entender se a gente sanou a dor principal lá e a partir dessa dor sanada, qual dessas dores a gente vai pegar agora? Ou então se a partir daquele backlog que a gente definiu, né? Normalmente a gente tem essa possibilidade, né, de ordenar essas hipóteses de pesquisa, essas dores, essas oportunidades de acordo com o valor que vai gerar para o negócio. Às vezes ali mudou a prioridade do negócio, né? Ou às vezes com o MVP surgiu um insight para todo mundo que ninguém tinha notado antes. A gente tem que ter essa destreza para poder conseguir escolher bem a próxima hipótese que a gente vai trabalhar. E, claro, tendo isso sempre bem alinhado com os stakeholders e as principais pessoas interessadas naquele produto, naquela solução que a gente está trabalhando. Bacana. E aí tem um outro desafio, né, que é depois priorizar as perguntas que a gente vai pôr para identificar esse problema, né? Porque, principalmente se a gente for fazer uma pesquisa quantitativa, por exemplo, vamos disparar um formulário para as pessoas responderem. Cara, a galera hoje em dia é praticamente sem tempo, né? Todo mundo reclama, não tenho tempo, tal, não sei o que. Na verdade é prioridade, né? A gente prioriza algumas coisas. E aí, por conta disso, se a gente faz um formulário muito extenso, a chance das pessoas responderem de qualquer forma ou não responderem, cara, é muito grande, sim, porque você não tá tendo um controle quando é de forma quantitativa, né, para capturar alguma informação ali que você tá precisando. Cara, como é que você faz, assim, para definir quais são os critérios de perguntas que vai entrar, quantidades de perguntas que vai se colocar naquele formulário para fazer aquela pesquisa quantitativa que vocês estão precisando ali? Claro que depois, às vezes, acaba cruzando com a quali e tudo, mas a princípio, talvez a quanti de forma, como eu tô falando aqui, disparar um formulário é mais rápido para conseguir captar com um custo menor, mas aí tem esses problemas, né, esse contraponto ali de cara, tem que colocar a quantidade exata aqui de pergunta, quase que uma bala de prata, né, entre aspas aqui, não existe a bala de prata ideal, mas como que você faz ali? Como é que você usa critérios para definir o que entra e quantidade para conseguir ser mais eficiente possível ali num disparo de formulário para uma pesquisa, por exemplo? Cara, eu acho que o principal critério deve ser utilizado para essa priorização é a gente entender dessas dores que estão inseridas nesse ecossistema desse problema, qual delas é a mais prioritária. Primeira coisa que a gente precisa fazer é isso, né? Pra gente ter um ponto de partida. Qual delas ali a gente vai conseguir trabalhar de acordo com o quão refinado, né? O quanto de entendimento que a gente tem sobre negócio e sobre a solução em si, né? A gente pode entender assim, né? Desses problemas todos, qual deles aqui tá mais refinado e vai ser mais fácil de atuar? Ou seja, né? Qual dessas dores aqui vai gerar uma solução que vai ter um tempo menor de desenvolvimento e vai gerar um valor maior para o usuário? Primeiro ponto, acho que é esse, a gente conseguir definir essa dor que vai gerar mais valor. E aí, eu acho que essa questão precisa também envolver outras pessoas que vão auxiliar a gente nessa escolha, né? Então, envolver esses stakeholders que têm domínio da regra de negócio, envolver quem vai desenvolver essa solução, quem vai consumir essa solução. A partir disso, a gente conseguir priorizar o que nós vamos pesquisar. E aí, em relação à pesquisa em si, né, a esses questionários, a esses formulários que vão ser enviados, isso vai muito de acordo com o quão refinado isso está. E eu digo refinado não só a nível do que a gente pesquisou, mas também para o próprio time de negócio, para as próprias pessoas que estão inseridas ali naquele problema. Porque se tiver algo que está
já bem refinada, a gente já tem ali umas ideias de solução, a gente já tem alguma ideia de como que vai funcionar, às vezes a gente pode fazer uma pesquisa mais qualitativa ali, mais rápida, e já ir direto para quantitativa, para a gente ter essa noção ali de proporção ali dentre as possibilidades, qual delas é a mais eficaz. Ou então, se não tiver muito refinado, vai depender também aí se o tamanho da pesquisa qualitativa vai depender justamente desse ponto aí de quão refinado esse entendimento sobre essa dor está. Se não tiver muito bem refinado, a gente vai precisar ter um momento ali de uma entrevista mais aprofundada, a gente vai precisar conversar com mais pessoas, vai precisar mapear mais informações. Então aí a qualitativa já fica um pouco mais extensa, né? A gente vai precisar ter mais perguntas abertas, já tem mais esse caráter exploratório, não tanto um caráter de... A outra também tem caráter exploratório, mas no caso, assim, a gente faz isso aqui, né? Eu acho que a gente expande os horizontes e na outra a gente define, dentre as possibilidades, quais delas são as que se aplicam melhor. Então, eu acho que vai muito desse ponto, refinamento de estudo aí sobre como que a gente vai conduzir essas conversas. E pelo que você está me falando, assim, esse refinamento ajuda até definir o tipo de pesquisa mesmo, né? Se vai ser quali, se vai ser quanti, se vai ser quali com quanti. Qual que vai ser o método ali, né? O processo que vai ser utilizado para poder fazer essa investigação, né? E a questão do tamanho, cara, porque tem sempre, a galera sempre discute sobre isso. Qual que é o número ideal de pessoas que eu tenho que fazer uma pesquisa? Tem um artigo muito legal, né? Do pessoal da NN Group, que fala sobre a questão de número ideal para você fazer teste, né? Fazer uma pesquisa ali de teste de usabilidade, que seria 5 pessoas da mesma persona, que você já capta ali 85% dos problemas que poderiam ter com relação à usabilidade, atrito ali na jornada. Mas quando você está fazendo outros tipos de pesquisa, que não seria uma pesquisa de teste de usabilidade, mas seria uma pesquisa exploratória, ainda que seja campo aberto ou um campo mais determinado de um problema que a gente conseguiu ter uma hipótese ali do que pode estar acontecendo, ou de qual problema realmente está acontecendo pra gente investigar e resolver, um pouquinho mais fechado, vem sempre a dúvida, a gente pesquisa com quantos %, né, das bases que a gente tem, ou do público que a gente atinge, quantas pessoas, na sua visão aí, existe um número ideal? Como que funciona? Cara, eu vou trazer a minha visão de pessoa que trabalhou a vida inteira em consultoria e em produto mais fechado, sabe? Eu já tive a oportunidade de trabalhar com produtos mais abertos também, mas pelo que eu aprendi ao longo da minha jornada aqui como designer de produto, eu acho que esse tamanho, né, da amostra, ele varia de acordo com o nicho da solução nosso, principalmente se ele é um produto público ou não. Se ele for um produto público, obviamente a amostra vai ser maior, né? A gente vai precisar de conversar com mais pessoas, a gente entender ali mais de acordo com o que a gente mapeou de persona lá, né? A gente precisa primeiro entender esse perfil dessa pessoa, né, que vai consumir ali do nosso produto, os nossos potenciais clientes, e uma vez que a gente entende esse perfil, a gente ter ali do quão útil esse produto, essa solução vai ser para esse perfil, e a partir disso a gente consegue definir um número ideal para a gente, assim, eu não diria que tem um número exato para todos os tipos de solução. Como eu disse, né, cada contexto é um contexto. Vale muito a gente entender do que a gente quer validar e se, de acordo com o que a gente mapeou ali de perfil da pessoa, a gente consegue chegar lá. Então, no caso aqui de um produto fechado, né, se a gente for trabalhar num produto que, por exemplo, sei lá, um sistema interno ali de gestão de pedido, a gente não vai precisar conversar com muitas pessoas, né? Talvez ali isso influencie até, no caso aí que a gente falou de pesquisa qualitativa e quantitativa, influencia isso, a gente vai precisar fazer as duas, talvez uma só já seja suficiente, né? De forma geral, eu acho que quando a gente fala sobre qualitativa, realmente não precisa ser um número muito grande, não. E todas as vezes que eu conduzi uma pesquisa qualitativa, na hora que já eu defini mais ou menos essa quantidade aí de 5, 6 pessoas. Quando já chegava ali na terceira, na quarta pessoa que eu conversava, eu já via que parecia muita coisa repetida do que eu já captei da primeira e da segunda pessoa que eu conversei. Então, começa a ficar mais do mesmo, mas pelo menos ali a gente já tem uma noção de que um problema, de que uma dor ela é compartilhada entre as pessoas que estão inseridas naquele contexto. E aí a gente fazer ali na quantitativa de acordo com essa questão do público mesmo, né? Se a gente consegue, se a partir da qualitativa a gente já tem essa noção, a quantitativa vai consolidar a nossa ideia de que essa dor aqui talvez seja melhor atuar agora, né? Também varia de acordo com o tamanho o número de usuários que vão estar consumindo aquilo ali, né? Se a gente está falando de um produto que vai ser consumido nacionalmente, por exemplo, realmente talvez valha a pena a gente entender ali de todos os nossos clientes hoje, né? Os potenciais clientes. A gente pegar uma amostra maior ali, sei lá,
tipo assim, 50 pessoas que são ali da persona que é mais comum, né, que tem um perfil parecido com a persona mais comum que a gente mapeou. Prazo de entrega também é algo que influencia aí no tamanho, no tempo que a gente vai gastar para poder fazer essa pesquisa, né? Eu acho que a gente tem que avaliar esses 3 pontos, né? Esses 2 pontos principalmente, né? O nicho da solução, prazo de entrega e a nossa... Não, são esses 2 pontos mesmo. Nicho da solução e prazo de entrega. Eu, pelo menos assim, na minha vivência, foram os pontos que mais foram importantes para definir o tamanho e perfil de participantes. Pô, bacana, Renan. E um ponto que você trouxe aí sobre a questão, além de você, o time, né, se sentir confortável em, temos as informações suficientes pra gente não ter, lógico que isso, algum tipo de dúvida sempre vai ter. A gente não sabe tudo 100% em todos os momentos, né? Mas é o ponto da gente se sentir confortável em falar, temos clareza, é esse problema que precisamos priorizar para resolver, porque os dados estão apontando para isso, né? É meio que sentir essa firmeza de, dá para seguir, do que aquela coisa, será que é isso, né? Então, quando talvez ainda sente o será que é isso, talvez vale trazer mais pessoas para você estar investigando ali antes de continuar. Já aconteceu esse tipo de situação contigo? Assim, você falou que às vezes quando chegava 3-4 pessoas que você estava conversando ali, fazendo entrevistas nas pesquisas, você já identificava que existiam vários problemas ou um problema comum que se repetia. Mas também teve algum tipo de situação onde você conversou com 5 pessoas e falou, preciso de conversar com mais umas 2, 3 ali que eu ainda não tô sentindo confortável para seguir com aquilo, assim. Teve algum momento, assim, durante a sua jornada, ou você tá passando por isso agora, né? Às vezes você tá fazendo uma pesquisa aí que tá nesse momento também? Não, já tive sim. Teve uma vez que eu trabalhei num projeto de e-commerce, onde a gente estava fazendo um redesign de um site para uma empresa do setor de varejo. E esse site, ele é aberto ao público, né? O Brasil inteiro consome esse site. A gente tinha muitos perfis ali de clientes que se identificavam ali com as personas que a gente tinha montado, né? Então, um ponto que a gente observou foi o seguinte: a motivação inicial que o nosso cliente trouxe não era a única que comprometia a experiência do site, do portal de e-commerce. A gente viu que tinha muitos outros furos na jornada, a gente precisava ali também entender, dentre esses furos, na visão do usuário, o que a gente poderia atuar agora, o que poderia deixar para depois. Conversando com alguns dos usuários, até para poder captar, nesse caso foi muito difícil, né? Porque quando a gente vai conversar com o pessoal, igual você tinha comentado no início, né? O perfil de clientes desse site são pessoas que têm um negócio delas ali, elas já trabalham, então elas não têm muito tempo para poder parar, para trocar ideia, para conversar, trazer essa visão. E era um pessoal que era um público mais velho, eles já ficam um pouco receosos dependendo da abordagem, né? Que a gente chega neles. Já foi um desafio por si só captar essas pessoas, mas quando a gente foi conversando, a gente viu que aquelas principais personas que nós mapeamos, elas começaram a meio que ramificar. E aí, quando a gente conversou com essas 5 pessoas, a gente começou a perceber isso, falou assim, não, cara, a gente vai precisar refinar com o que a gente levantou agora, as pessoas anteriores, desdobrar em mais possibilidades e conseguir conversar com mais pessoas para a gente ter certeza que a gente está atendendo um público maior. E aí eu lembro que de 4 pessoas a gente desdobrou para umas 7 pessoas depois. De 5 pessoas a gente conversou, foi com acho que 11 pessoas, mais ou menos 11, 12. Foi 11. Foi a 12ª não foi a entrevista com a gente. Mas já rolou isso sim. E coincidentemente foi com um produto que ele tem um público mais amplo, né? Como eu tinha falado, eu trabalhei majoritariamente em produtos de nicho fechado, de público mais pré-definido. E quando eu tive essa oportunidade de trabalhar com um público maior, eu percebi essa possibilidade, esse desdobramento aí de perfis. Foi interessante, assim, na hora que eu fui perceber, eu pensei que eu já achei que eu já estava com tudo mapeado, já estava com tudo bonitinho, mas só que não, precisei dar uma pesquisada mais aprofundada. Cara, e como é que você lidou com essa situação em sentido de, às vezes, de prazo? Porque, né, muitas das vezes, como você comentou, consultoria, os prazos são mais apertados quando você trabalha dentro de um escopo de produto mesmo, né? Vou trazer um exemplo para quem trabalha em empresa do iFood, por exemplo. Para quem trabalha no iFood, você está trabalhando dentro de um escopo de um produto que a empresa soluciona, que a empresa tem ali, que ela oferece, uma solução da própria empresa. Quando a gente trabalha em consultoria, a gente presta serviço pro iFood, digamos assim, né? O iFood contrata uma empresa, que aí você, como designer que trabalha nessa empresa, vai trabalhar no iFood, né? Você acaba trabalhando em um projeto do iFood, por exemplo, né? Aqui só ilustrando para vocês entenderem. E aí, muitas das vezes, esses prazos são menores.
para quem está dentro já da própria empresa, trabalhando para a solução, e quem está prestando um serviço por um terceiro, por exemplo. Como que você lidou com essa situação do prazo, de chegar para a galera dos stakeholders? Então, gente, ó, não vai dar para continuar só com as 5 pessoas aqui, vamos ter que pesquisar mais, porque de 4 personas, desdobramos para 7 personas com essas primeiras entrevistas que a gente fez aqui, ó, tá vendo? Ó, tá contraditório isso aqui, essa outra informação. Como é que você lidou com isso, com essa questão do prazo? Como é que você fez esse equilíbrio ali? Fez os combinados? Como é que foi? Até pra galera que tá ouvindo a gente, que possa estar passando por essa situação ou vai passar, como é que ela faz pra lidar ali com... O que você fez, né? Que dica que você traz aí e aprendizados disso? Eu acho que esse pra mim, eu falo que é o grande ônus da consultoria, porque pelo fato da gente trabalhar com muitos clientes, nem todos os clientes eles têm essa compreensão do nosso trabalho, né? Sobre como que um design de produto realmente opera. Porque a maioria das pessoas acha que a gente está lá só para desenhar a telinha e pronto, acabou, né? Inclusive tem muitos contextos, muitas oportunidades de projeto que a gente não tem a possibilidade de trabalhar com uma pesquisa mais aprofundada. Só que só do fato do cliente já permitir, já dar espaço para você conseguir conduzir essa entrevista, já diz muito, né? Então, eu acho que primeiro ponto, para quem trabalha com consultoria, é entender isso, entender que você vai precisar, eu não gosto dessa palavra, mas eu não pensei em outra melhor, evangelizar o mindset UX ali naquele cliente, né? Você reforçar sempre a forma de trabalho e também ter o apoio do time, né, que é essencial para isso. Mas eu acho que é importante também você evidenciar realmente ali essas possibilidades, falar realmente do trabalho, que apesar da gente não ter conseguido o resultado ali na hora, falar o potencial que a gente vai ter. E falar dos riscos, né? Eu acho que é importante a gente falar, ó, da nossa situação agora, o que a gente sugere de fazer, o que vai acontecer se a gente fizer, o que vai acontecer se a gente não fizer. Ter 100% ali de transparência, realmente ter paciência para poder evidenciar isso tudo, né? Que, como eu disse, isso é o grande ônus da consultoria. Então, é um trabalho que pode chegar até a ser repetitivo, você tem que ficar falando ali toda hora sobre esses pontos, mas é importante porque se você não conseguir fazer isso, você não vai poder atuar, você não vai conseguir atuar da forma que você deveria ou que você gostaria. Quanto menos maduro o meu cliente ele é em termos de o que um product designer, o que um UX designer faz, mais detalhado eu faço essa explicação. Normalmente, só isso que eu falei aí, né, de trazer os riscos e as premissas e o que vai acontecer se a gente fizer um adiamento aí de uma pesquisa, né, se a gente estender o prazo, já resolve. Eu acho que isso é essencial, a gente mostrar realmente ali que a gente tem essa visão holística, a gente tem esse tato com o produto e mostrar as variáveis que envolvem também todos os stakeholders, né? Trazendo ali coisa de negócio, os aspectos ali, os nuances do negócio, do time de desenvolvimento e do usuário. Cara, muito bom, vários aprendizados ali, né? E como é que você faz para depois avaliar se uma pesquisa que você fez teve sucesso com relação àquilo que você estava investigando? Como que você tangibiliza isso, assim, tipo, em resultados mesmo? Como é que você faz isso, Renan? Então, a primeira coisa que eu gosto muito de fazer e que eu acho que também, inclusive, dando uma outra dica aí, falando sobre esse ponto de mindset UX, né, da gente evangelizar o mindset UX, eu acho que é importante, ao longo do processo ali de descoberta, a gente definir critérios de sucesso desse produto. Como que a gente vai saber se esse produto, depois que ele foi lançado, ele realmente está alcançando ali uma mudança de cenário e está gerando valor? Eu gosto muito de fazer, por exemplo, OKR, que aí a gente consegue definir ali a longo e curto prazo o que a gente deseja alcançar em relação à geração de valor, né? O que o produto vai gerar de valor ali para o usuário. Uma vez que essa pesquisa termina, é importante que nós acompanhemos essas métricas e entender se está tendo movimentação delas ou não. E se não, a gente olha essas métricas e fala assim, tá movimentando? Não tá, ou não está movimentando? Se não está movimentando, por que não foi? Não foi porque a nossa pesquisa não foi alinhada com o que a gente definiu ali como prioridade? Ou se o que foi desenvolvido não faz referência a isso, faltou alguma parte, a gente está com alguma pendência, enfim. Eu acho que, inclusive, esse acompanhamento tem que ser contínuo dessas métricas, né? Porque a partir delas a gente consegue fazer o direcionamento da nossa atuação, do time de produto como um todo, né? Mas, para mim, o sucesso de uma pesquisa UX ele acontece quando o resultado da pesquisa movimenta essas métricas de sucesso do produto. E também quando elas abrem oportunidades para a gente continuar evoluindo ele.
Então, se a partir dessas métricas a gente conseguiu explorar ali um ponto que ficou faltando, ou que a gente consegue evoluir de acordo com o lançamento desse MVP, ótimo, a gente consegue entender que estamos no caminho certo, pelo menos, né? O que a gente fez, faltou alguma coisinha, mas gerou um aprendizado. Entendeu? Para mim, tudo converge nessas métricas de sucesso. Pô, legal demais, cara. Antes de finalizar, queria que você deixasse aí dicas finais para quem tá iniciando na área ou já tá na área e tá querendo evoluir cada vez mais para essa questão, esse ponto mais de pesquisa, de investigação e tudo mais. Que dica que você pode deixar aí para ela, além de todas essas que a gente já passou aqui no episódio? Cara, eu acho que a primeira coisa, antes de você estudar, eu acho que é você mudar um pensamento interno seu, que é você estar disposto ou disposta a abraçar mudanças. Que é natural da gente como ser humano, a gente não querer abraçar uma mudança por a gente ter que sair de uma zona de conforto. Mudança implica em a gente ter que mudar um comportamento, mudar um hábito, se reinventar. Então, a partir do momento que você entende que você trabalha numa profissão em que a mudança é algo constante, você começa a lidar melhor com a mudança, né? Então, eu acho que a primeira coisa que tem que mudar é esse mindset. Não fique muito apegado nas coisas que você está fazendo, que você está desenvolvendo, que tudo muito volátil, tudo muda ao tempo todo, tudo muda muito rápido. Apego só vai acabar com o seu ânimo para poder trabalhar na área. A partir desse momento que você tem esse mindset aí, pelo menos aí em movimento para ser mudado, eu acho que vale muito a pena você investir em ler alguns livros que falam sobre comportamento humano para você entender ali, conseguir fazer um mapeamento melhor das pessoas que estão envolvidas ali nesse contexto, conseguir fazer um mapeamento melhor de personas. E tem alguns livros que eu gosto bastante também que auxiliam nessa etapa de pesquisa. Um que eu recomendo muito e que me ajudou a conduzir entrevistas melhores é um que chama O Teste da Mãe. Ele é um livro super leve de ler e ele fala muito sobre como conduzir essa etapa inicial exploratória aí de entrevistas. Acho que vale muito a pena ler. Não é um livro muito grande, não é um livro muito extenso, é uma leitura gostosa que traz muito case. Acho que vale super a pena ler. Outro ponto que eu acho que é importante, né, principalmente para quem trabalha com consultoria igual eu trabalho, é você conseguir ter essa destreza para poder conversar com o cliente e explicar para ele o quão importante é fazer essa pesquisa, como que isso pode influenciar positivamente no negócio dele e como que isso aí pode fazer com que o negócio dele evolua cada vez mais. E o que eu recomendo é, quando você for falar com esse pessoal, você falar no idioma deles. Não fique falando muito em gerar valor para o usuário. Porque às vezes, pelo fato dele mesmo não entender muito o que um designer faz, ele não vai ver valor, não vai ver importância nessa atuação. Para a gente é importante porque a gente está inserido na área, mas para a pessoa do negócio, para a pessoa que paga ali o produto, que paga o seu salário, que vai fazer o projeto acontecer financeiramente, isso talvez não seja importante. Então é você entender e falar no idioma das pessoas. Se você está falando com alguém ali de nível estratégico, de nível de negócio, fala como que isso reflete positivamente no negócio, como que isso aí vai gerar lucro para ela. Lucro é o principal assunto para esse pessoal. Principalmente para poder entender como que você pode atuar, né, em questão de ferramentas, questão de metodologias. Acho que você pode seguir a gente, tanto o Luan no Papo com o UX, quanto eu lá na Flux, que a gente vai falar muito sobre isso, né? A gente fala muito sobre isso, sobre essas metodologias. Acho que quanto mais a gente tem essas trocas, né, a gente vai aprendendo cada dia mais aí, surge uma ferramenta nova, surge uma adaptação. Estar inserido na comunidade UX facilita bastante e gostar muito de estudar, porque tem muita coisa que surge, é muita coisa nova e tem que realmente estar disposto a isso. Ser uma pessoa curiosa é indispensável para quem atua com design, né? Não tem como correr disso. Ô, Rê, muito obrigado, cara, pelo papo de hoje. Espero que você tenha curtido também. Eu gostei pra caramba da nossa troca aqui. Foram várias dicas valiosas aí que eu tenho certeza que a galera que tá nos ouvindo também curtiu bastante. E agora deixo espaço aqui para você divulgar aí o Fluxo. Se tem algum site que você tá montando, já montou, se tá no ar, onde a galera, além do Fluxo lá no Instagram, consegue te achar também no LinkedIn. Se quer bater um papo contigo, tomar um cafezinho aí em Minas, ou quando você vai para São Paulo, lá para a capital, chamar você também lá nos eventos para conversar. Como é que a galera te encontra para trocar ideia com você? Opa! Bora então. Pessoal, para quem quiser me seguir, eu tenho esse perfil de criação de conteúdo no Instagram, que é a Fluxo. Vocês podem me encontrar lá pelo @fl.uxdesign.
@fluxo. Vocês podem me encontrar no LinkedIn também pelo meu nome, Renan Teixeira Costa. Fiquem à vontade, minha DM está sempre aberta para a gente poder trocar uma ideia. Se quiser falar ali sobre design, sobre pesquisa, sobre UX, tecnologia, ou também falar de assunto corriqueiro do dia a dia, eu amo bater um papo, né? Ainda mais se tiver um cafezinho, um pão de queijo do meu lado. Falo pra caramba, como vocês puderam perceber aqui. E, bom, eu vou em São Paulo quase sempre, né? Pelo menos uma vez aí por semestre eu estou em São Paulo, participando de evento. Agora, com a Fluxo, eu pretendo participar cada vez mais desses eventos, ser mais presente, cada vez mais presente na comunidade UX do Brasil todo, né? Não só aqui no Sudeste. Como eu disse, né? Fiquem à vontade para poder me procurar. Qualquer coisa, estou à disposição. E agradecer primeiramente a você, né, Luan, pela oportunidade de me trazer aqui para a gente ter essa troca. Muito legal poder sempre compartilhar cada vez mais conhecimento, mostrar, né, a importância da nossa profissão, que eu acho que, pelo menos aí no nicho de consultoria, é algo que a gente batalha sempre para poder estar provando aí para o cliente, né? Tem muita gente aqui que até se desgasta muito com isso, mas faz parte do trabalho. É isso, pessoal. Muito obrigado pela atenção de vocês. Fiquem à vontade para interagir comigo. Segue o fluxo. Muito bom, perfeito, Renan. Obrigado mais uma vez por ter topado. Eu que sou grato aqui por você participar com a gente no papo, trazer aí seus insights, suas dicas, sua vivência, sua carreira. Eu tenho certeza que muitas pessoas vão se inspirar aqui no que você falou e vai ajudar elas no dia a dia, no trabalho ali como uma pessoa designer. E agradecer também todo mundo que acompanha a gente aqui pelo Papo de UX. Então deixa aí o seu like, ativa as notificações, pegue o link deste episódio, compartilha aí pelas redes sociais, porque isso ajuda a impulsionar cada vez mais os conteúdos que a gente cria. E se você quiser ajudar de forma monetária, tem nossa chave Pix, que é o e-mail pix@papodeux.com.br. Tem os links aí dos nossos e-books também na descrição deste episódio. É isso aí, valeu e até o próximo episódio.